Olá, estamos começando o nosso programa Memória Acadêmica Trajetória. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS. A ACJUS tem como presidente o Dr. José Wellington Barreto e uma diretoria composta e reconhecida socialmente. Este programa tem como objetivo falar um pouco sobre a trajetória dos seus acadêmicos, a sua história, assim como os livros que foram lançados por cada um deles. Também, esse programa busca resgatar diversas memórias de patronos das nossas academias, principalmente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, assim como trazer conosco alguns poetas da terra, poetas do estado e também as suas trajetórias de vida. E hoje temos dois convidados especiais. Primeiro, o nosso vice-presidente da Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró, Antônio Clóvis, Antônio Clóvis Vieira, que se diga o nome completo, que já foi meu professor, cidadão de primeira linha excelente, homem tranquilo e calmo, que daqui a alguns instantes estará conosco. E depois, o poeta cordelista Glauter Alencar, nos trazendo uma das versões mais lindas, rememorando o dia 20 da consciência negra. Nesse momento, vamos iniciar ouvindo o nosso grupo Encanto. Este grupo que traz as lindas melodias nas belas vozes de Dr. Welma, Dr. Paulo, com a maestria de Gideon. Ouçamos a linda canção do grupo Encanto. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus no céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus no céu, ai, por que tamanha judiação? Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, bem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar um baião. Baião, 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 baião. Fumo de rolha, leite, gangalha, eu tenho pra vender, quer comprar. Bolo de milho, boi e cocada, eu tenho pra vender, quer comprar. É de moleque, alegre e canela, moleque sai daqui, me deixa trabalhar. E já saiu correndo pra feira dos parceiros e foi quase voando pra todo lugar. Vi homem andando na rua, bolo nasceu em cima. Tomar uma ligada como assado e olhar pra minha Maria. Vi homem andando na rua, bolo nasceu em cima. Tomar uma ligada como assado e olhar pra minha Maria. Bom, vocês acompanharam aí uma das mais belas canções do grupo Encanto. Grupo Encanto são membros da ACJUS. A coordenação desse grupo é de doutora Welma, doutor Paulo e a maestria é de Gideon. Gideon, professor universitário de música e nosso velho amigo de inúmeras caminhadas no sistema ou meio evangélico.
Doutor Elma, bem conhecida, uma belíssima voz soprano, e Doutor Paulo, um barítono. E eu quero também agradecer a vocês que estão em casa ligados conosco, que abriu sua porta e nos deu licença de entrar. Agradeço a você pela atenção, assim como vocês têm entrado em contato conosco pelo WhatsApp e pelo e-mail da própria academia, o meu e-mail pessoal. Muitíssimo obrigado. Que vocês recebam as bênçãos de Deus. E hoje, como eu anunciei no nosso início, está presente o nosso convidado, Antônio Clóvis Vieira, que é vice-presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, advogado, funcionário público, escritor, poeta cordelista e uma das excelentes pessoas que fazem parte do quadro social da nossa cidade. Antônio Clóvis é um jovem senhor que também foi meu professor quando eu fazia faculdade de Direito. E ali aprendemos muito com Antônio Clóvis, a sua paciência, a sua dedicação e o seu jeito de nos conduzir e nos orientar na vida. É referência, tanto para mim como outro apresentante que em breve estará conosco, o nosso irmão e amigo Edilson Gonzaga Júnior, que é um dos apresentadores aqui do programa Memórias Acadêmicas e Trajetórias. Bom dia, doutor Antônio Clóvis. Bom dia, Ricardo Alfredo, doutor Ricardo Alfredo. Bom dia a todos que estão sintonizando, que estão ouvindo, que estão presenciando esse programa através da TV Câmara Mossoró. Antes de mais nada, Ricardo, eu gostaria de dizer para você que é uma satisfação imensa estar aqui fazendo parte desse programa, trazendo e resgatando a memória acadêmica. No caso, seria a memória acadêmica minha e do meu patrono, o patrono da minha cadeira, a cadeira de número 19 da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, que é o nosso eterno Luiz Pinto, certo? Luiz Pinto, que foi o empresário da sétima arte. Luiz Pinto, como todo mundo conheceu aqui em Mossoró, foi vice-prefeito, foi prefeito, e foi um empresário muito bem sucedido, e eu tive a satisfação, eu tenho a satisfação de ter ele como patrono da minha cadeira, a cadeira 19. E é com muita satisfação que eu estou aqui para a gente fazer esse resgate e conversarmos um pouco. Doutor Antônio Clóvis, meu amigo pessoal, nós sabemos pela história, pela longa história de sua trajetória de luta, de assistência social. Por exemplo, nós sabemos que você também é membro do Rotary, fora que você é membro de diversas academias, como a Academia Patuense, não é isso? E outras academias, como a Sejus, a AMOL, que é a Academia Moçorense de Letras. E sabemos que você, ao vir da sua cidade para cá, de Martins, porque você é martinense, ao você chegar de Martins, de uma família onde tem diversos irmãos, eu gostaria que você falasse para o nosso público jovem, até porque nos acompanha agora pessoas universitárias, da área de Direito, da área de Engenharia, da área de Agronomia. Então me fala um pouquinho dessa sua trajetória, essa sua vinda de Martins e sua chegada à cidade de Mossoró. Pois é, meu amigo Ricardo, doutor Ricardo Alfredo, companheiro do Rotary também, né, você. Minha trajetória aqui em Mossoró, ela é bastante longa. Como você disse, eu nasci em Martins, sou o 10º de 14 irmãos, família grande, uma prole grande. E no início dos anos 70, eu vim para Mossoró, juntamente com meu pai e minha mãe. Na verdade, meu pai já tinha vindo para cá com minhas irmãs, e eu tinha ficado em Martins, eu e meus outros irmãos mais novos, porque minha mãe era professora do Estado, e precisou ajeitar esse negócio de transferência para cá e tudo isso demorava tempo. E eu nasci em Martins, e de lá, muito jovem mesmo, com aproximadamente 5 anos de idade, vim para Mossoró, onde aqui já encontrei minhas irmãs, né, muitas conhecidas aqui em Mossoró, a maioria de minhas irmãs são professoras. Ricardo, eu tenho 9 irmãs, 9 mulheres, e somos 4 homens. Nós éramos 14. Teve uma que faleceu ao nascer, muito recém-nascida, e teve minha irmã, que era a professora Vildemar, muito conhecida aqui em Mossoró,
professora também, mestre, que faleceu recentemente, há 3 anos atrás. Então eu vim aqui para Mossoró, onde aqui consegui estudar e fazer toda essa minha carreira na educação. Sou servidor público, né? Sou empregado público, na verdade, trabalho na CAERN, sou professor do município, né? E estou na luta aí e já estou me aposentando. E você dizendo que eu fui seu professor, realmente eu fui seu professor no curso de Direito, da Faculdade Mater Christi. Mas hoje você sabe que eu sou seu discípulo. Muito obrigado pela consideração, até porque é mútua a minha admiração por Clóvis, é notório aqui em Mossoró, até porque nas minhas páginas de jornais que eu escrevo em 2 jornais diferentes, um do estado e outro aqui da região moçoroense, eu tenho trazido um pouco da biografia de Clóvis, eu acho que ele nem tem ideia disso. Eu lancei na página que tem Giro no Rio Grande do Norte, um pouco da biografia dele, falando da capacidade que sempre foi e é, e o jeito humano que Clóvis é. Agora, Clóvis, como surgiu esse sonho de ser poeta cordelista? Como isso nasceu? Foi no período da infância? Foi depois de adulto? Ou você começou a ler os cordelistas, os principais cordelistas do estado e do país, e aí sonhou? Ricardo, meus primeiros trabalhos, na verdade, não foram nem como cordel. Meus primeiros trabalhos que escritos mesmo, você sabe que eu fui professor da Mater Christi, da Faculdade Mater Christi, também fui professor de um curso de pós-graduação, de um mestrado. E o que acontece? A gente, desde cedo, prestou escrever e fazendo trabalho de conclusão de curso, fazendo artigos científicos. Porém, lá atrás, lá no início, lá em cima da Serra de Martins, meu avô, Zé Chapéu, analfabeto, viu? Analfabeto, o pai de mamãe, ele tinha, lá em Martins tinha poucos rádios, o único rádio que tinha próximo era na casa de mamãe. E meu avô morava aproximadamente 1 quilômetro e todo dia ele ia lá para as 9 horas da manhã escutar a cantoria que tinha no rádio. E eu gostava muito daquilo. Fora isso, meu avô, ele também era cordelista. Era repentista também, fazia repente, cordel. E muitas vezes não, ele sempre, eu estando aqui no estúdio, ninguém está vendo, mas tem um banquinho de madeira ali atrás, coberto por aproximadamente couro, eu acho. Mas lá em Martins tinha uns banquinhos de madeira, era coberto de couro de bode. E meu avô sentava no terreiro, no banquinho, e a gente, 10, 15, 20 meninos, 20 crianças aproximadamente, ia escutar meu avô recitar os versos de Zé Garcia, de Zé Pretinho, do Cega Aderaldo. Então e contar as histórias. Então eu fui criado, Ricardo, ouvindo isso, escutando. Fora isso, eu escutava as cantorias com eles também. Então eu achava muito bonito. Então, por volta de 12, 13 anos de idade, eu já aqui em Mossoró, então comecei a fazer alguns poemas, algumas estrofes, e deixei um pouco para lá. Porém, muito tempo depois, eu voltei a escrever literatura de cordel, peguei alguns temas. Primeiro eu estava fazendo reconto. Reconto, para quem não sabe, é você pegar uma história que já existe e metrificar. E então fui fazendo isso e depois fui me aprofundando até surgiu o convite para fazer parte da Academia de Letras e Artes de Martins, onde eu ocupo a cadeira e o patrono é o nosso grande Eliseu Ventania. Que coisa boa. Parabéns, Clóvis, até porque a gente vem acompanhando. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né? Termos uma entidade como essa, né? Para receber, para acolher, né, essas famílias, né,
que já vem com inúmeras dificuldades, né? Desde da descoberta do laudo, né? Do diagnóstico, né? Do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né? Que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai, e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. E para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Olá, estamos de volta no programa da ACEJUS, Memória Acadêmica Trajetória, programa coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. E hoje também, como já no primeiro programa, temos a participação especial da professora, poetisa, escritora Wanda Jacinto. Ouçamos, na voz de Wanda Jacinto, a mais linda poesia. Olá! O nosso resgate literário de hoje nos trouxe a poetisa baiana Adélia Josefina de Castro Fonseca. Ela que nasceu em 24 de novembro de 1827 em Salvador, Bahia. Filha de Justiniano de Castro Rebelo e de Adriana de Castro Rebelo. Foi casada com o oficial da Marinha Brasileira, Inácio Joaquim da Fonseca. Teve uma educação esmerada, como era o padrão da época. Sabia francês, sabia declamar, tocar piano e pintura. Publicava seus poemas em periódicos e livros. Gonçalves Dias, que a conheceu ainda jovem, chamou-lhe num verso de Safo cristã. Suas poesias também foram reconhecidas por Machado de Assis, que fez críticas elogiosas. E em um dos seus poemas, ela dizia assim: ninguém, nas asas da mais leve aragem, a ti enviou lembranças tão saudosas. Ninguém, horas passou tão deleitosas de amor, te ouvindo a férvida linguagem. Ninguém, da tua vida na passagem, semeou sem espinhos tantas rosas. Ninguém te diz palavras tão mimosas contra o peito, estreitando tua imagem. Ninguém, de alma, te deu mais lindas flores, nem tanto desejou quanto eu desejo,
delas, tão puras, conservar as cores. Ninguém sabe beijar como eu te beijo. Ninguém, assim por ti, morre de amores. Ninguém sabe te ver como eu te vejo. Soneto, Versos na Tarde, de Adélia Fonseca. Bom, gente, como vocês viram aí, essa voz doce de Wanda vem nos encantando, ela declamando diversas poesias. Wanda Jacinto pertence a algumas academias de letras de Mossoró e região. Ou seja, Wanda Jacinto também é membro da academia, nossa confreira, da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, assim como a da Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró. E retornaremos ao nosso bom papo, boa conversa com o nosso convidado de hoje, que é o vice-presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, doutor Antônio Clóvis Vieira. Doutor Antônio Clóvis Vieira, falamos um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida de um modo geral, como você chegou de Martins a Mossoró e como você está dentro daquela máxima. Você chegou, viu e venceu. Você é um vencedor, é um exemplo social. Nos fale um pouco sobre sua atuação hoje como cordelista e como poeta cordelista, lógico, e como vice-presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Pois é, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, eu sou vice-presidente da Academia de Literatura de Cordel, daqui de Mossoró, que tem como presidente o nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro Galter Alencar, e sou vice-presidente também da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, que tem como presidente o grande José Wellington Barreto. O grande no sentido lato da palavra mesmo, porque o Wellington Barreto é um herói, é um gigante na condução da cultura. É um gigante, realmente. Ele recentemente capitaneou, trouxe para como um grande líder que é, ele, a professora Tânia Mar e outros membros também, conseguiu fazer uma sede própria para a Sejus, e isso nos dá grande satisfação. A sede da Sejus fica ali na Abolição 2, e ali está instalada a nossa academia, onde lá nossas reuniões são feitas e diversos eventos mesmo. A gente na Sejus, doutor Ricardo, a gente não fazemos só a questão cultural em si, não. A gente também faz programas sociais. Recentemente, você inclusive participou de alguns eventos que faz com que pegue a academia e leve a academia de um ambiente fechado de intelectuais, de escritores intelectuais, e leve para a comunidade. Eu participei recentemente da Semana do Idoso, onde a academia criou um projeto e foi dada diversas palestras lá. Inclusive eu tive a oportunidade de falar sobre o Estatuto do Idoso, e outros acadêmicos também tiveram a oportunidade de falar. Então, a nossa academia, ela é um ambiente, a Sejus, ele é um ambiente que ela interage com a comunidade. Tem a memória acadêmica, tem lendo, escrevendo e aprendendo, que é um projeto que a academia sai da sua sala condicionada, de ar-condicionado, e vai até as escolas. E nessas escolas ela tenta resgatar, tenta interagir, não só tenta, mas ela interage com a comunidade em geral, principalmente a comunidade escolar. Recentemente foi feita uma grande homenagem ao padre Sátiro Cavalcante Dantas, com os alunos da escola do mesmo nome. Verdade. Bom, doutor Antônio Clóvis, é bem verdade que a academia vem atuando de forma social em Mossoró, do qual também participei, dei uma palestra em uma escola aqui da cidade. Em algumas escolas a gente está levando conhecimento, cultura, mostrando o significado real e o sentido real da palavra academia, imortalidade, trazendo ao povo da cidade de Mossoró e da região um pouco mais de cultura.
principalmente da nossa cultura nordestina, que em diversas vezes é um pouco esquecida, sabe? As grandes autoridades, elas esquecem de investir na cultura nordestina, principalmente a nossa potiguar. Até porque eu sou um educador, tenho acessoriamente diversas outras profissões, são acessórios, mas eu sou um educador. E como educador, doutor Antônio Clóvis, eu tenho visto o esforço que a academia faz e a sua presença nela é importante como exemplo para as crianças, para os jovens e para muitos adultos. A gente vê o seu exemplo particularmente. Mas eu quero voltar para a sua pessoa um pouquinho. Quem é seu patrono? Qual o número da sua cadeira? E por que você escolheu essa pessoa para ser patrono da cadeira que você está sentado nela, como imortal da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró? Ô, doutor Ricardo, o meu patrono da Sejus é o grande, o imortal Luiz Pinto Neto. Ele foi um grande empresário aqui de Mossoró, empresário da sétima arte, né? Todo mundo aqui em Mossoró, quando chega ali no centro, na praça de onde? É a Praça do Pax. Só que, por que eu escolhi Luiz Pinto? Porque Luiz Pinto, ele era advogado que nem nós, que nem eu sou, que nem você. Era um estudante do direito, um grande curioso do direito, um grande protagonista do direito. Então, Luiz Pinto, além de ele ser o empresário da sétima arte, ele também foi um grande advogado. Foi vice-prefeito de Mossoró e assumiu também a prefeitura durante um certo tempo. Ele também ele era o pai de um grande amigo meu, que é Jorge Pinto, que foi seu colega da universidade. Verdade. Filho de Luiz Pinto, e foi meu estagiário no meu escritório. E eu fui até orientador dele do trabalho de conclusão do curso. Então, quando pediram para eu escolher um patrono para minha cadeira, eu não tive a menor dúvida. Escolhi Luiz Pinto. Então, por quê? Porque Luiz Pinto era um exemplo de vida aqui para Mossoró. E ele, apesar de eu ter conhecido ele fazia pouco tempo, antes dele falecer, claro que ele faleceu recentemente, eu tive uma amizade grande com ele, fui com ele para Fortaleza, e ele sempre foi aquela pessoa tranquila, digna, honesta, batalhadora, que via o problema social dos outros, da comunidade, da maneira geral. Então, quando eu fui para escolher ele para ser meu patrono, eu fui ver todas essas características dele e escolhi realmente, e tenho certeza, que achar não é filosófico, né? Verdade. Eu tenho certeza que foi uma ótima escolha, que ele representa muito bem a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais, que deveria ser elevada à imortalidade. E recentemente também, com o falecimento de Dr. Milton Marques, ele era o segundo vice-presidente da academia, eu ascendi para a segunda vice-presidência, depois foi que eu fui ser o vice-presidente, também por questões, me dá muito orgulho. Que coisa boa. Muito orgulho mesmo de ter convivido com essas pessoas. Que o Dr. Milton Marques você conhecia muito bem, era seu amigo pessoal. Verdade. Você conhecia muito bem. Eu conheci o Dr. Milton Marques pessoalmente só a partir da academia, mas também eu criei admiração muito grande por ele. Assim como o Dr. Helder, a doutora Tânia Mar, eu estou falando para aqueles expoentes. Carlinhos Filgueira, excelente. Dr. Laíra, eu não vou nomear todos aqui porque são muitos, né? São muitos. Então, uma satisfação muito grande fazer parte dessa academia e também satisfação muito grande poder ter escolhido para ser patrono da minha cadeira Luiz Pinto. Que coisa boa. Ficou bem esclarecida. A população às vezes fica nos perguntando. Eu sou interrogado diversas vezes por diversos assuntos. E sempre quando eu estou dando aula, né, universidade, estado, município, onde sempre atuo, principalmente em algumas áreas de adultos, eles me perguntam, doutor, nós nos informamos já sobre o seu currículo, e aí perguntam sobre a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.
E uma das dúvidas da população é por que hoje a academia se chama e foi batizada, a Sejus, a sua sede foi batizada de Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques, né? E eu acredito, você fazia parte da diretoria e eu faço parte da diretoria também da Sejus, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O motivo real dessa escolha, Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques, né? Foi uma escolha da direção. Doutor Ricardo, é o seguinte, Dr. Milton Marques era um panemense, né? Chamava o menino do Poré, né? Aqui de Ipanema, que fez carreira, fez história aqui em Mossoró. História mesmo. Se tiver alguém que fez história numa cidade, mesmo tendo nascido em Ipanema, mas fez história aqui, foi Milton Marques. Todo mundo conhecia Milton Marques. Todo moçoroense conhece Milton Marques, sabe da história de Milton Marques. Então, Dr. Milton Marques, ele foi reitor, foi um grande empresário mesmo, que tinha visão social, que deve ser, a visão do empresário tem que ser social. O capital, ele tem que se destinar, tem que ter um destino. E o destino tem que ser social. Não adianta você acumular bens, para quê? Né? Então, o capital de Milton Marques, Dr. Milton Marques, foi um capital social muito grande. Além do capital dele ser um grande empresário, ter sido reitor da UERN, né? Com sua marca, só em ser reitor da UERN já mostra a grandeza do homem, né? Verdade. Fora isso, um grande empresário das comunicações, todo mundo se lembra do São Camilo, né? Um médico humano de verdade. Então, a diretoria, capitaneada por algumas pessoas, principalmente que estavam mais próximas, o Wellington Barreto, Dr. Wellington Barreto, Tânia Mar, você que foi um dos grandes incentivadores, e capitanearam essa construção do Palácio Milton Marques, e não há dúvida nenhuma que o nome Palácio Cultural Milton Marques de Medeiros é o nome ideal para o nosso palácio. Que coisa boa. Você que está em casa ligado conosco, vai tomar novamente um pouquinho de água, vamos parar um minutinho aqui e estaremos de volta em alguns minutos. Sem nenhum custo para essas pessoas, exatamente para dar um suporte na sua estadia temporária na cidade de Mossoró. O albergue de Mossoró fica localizado na cidade de Mossoró, segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, entre duas capitais, Natal e Fortaleza. E Mossoró tem um caráter regional muito forte. Cerca de 80 cidades aquecem a nossa economia, utilizam o nosso polo educacional e também, principalmente, o nosso sistema de saúde pública. O albergue está localizado a 300 metros do Hospital Regional Tarcísio Maia, cujo deslocamento dos acompanhantes será inteiramente facilitado. Não haverá necessidade de pegar nenhum tipo de transporte para que possa, portanto, usufruir desse atendimento, de ter a condição digna e humanitária de ser bem atendido não só no sistema, mas aquele acompanhante que passa muitas vezes sentado no banco das praças dos hospitais, não só do Tarcísio, mas dos outros da cidade de Mossoró, e não tem nenhum apoio nesse sentido. Esse albergue ele vai ser muito bem-vindo para esse acompanhante, que muitas vezes passa dias aqui, às vezes, no corredor do hospital. Então, assim, é necessário ter esse local para ele ficar abrigado, para ele ter alimentação, para ele ter esse suporte, para que ele possa acolher o seu paciente quando ele for para uma clínica cirúrgica ou uma clínica médica, provavelmente para acompanhar por alguns dias esse paciente aqui no hospital. Você pode sim ajudar. Veja que existem várias casas sociais. Nós estamos fazendo um pedido direcionado a você para o Albem de Mossoró, para o albergue desta cidade, que vai proporcionar ajuda a milhares de pessoas. Pessoas cujo rosto nós não conhecemos, pessoas cujas vidas nós não sabemos, mas que terão um ponto de encontro, que será o Albem de Mossoró. Por Mossoró,
pela região do estado do Rio Grande do Norte ajuda o nosso trabalho? Colabore com esta causa, venha você também fazer parte do Albem do Rio Grande do Norte. Albergue de Mossoró, você não vai ficar só. Existe alguém que pensa em você também. Que pensa em você também. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desesperem, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Ô, gente, muito obrigado por você nos permitir entrar em sua casa, abrindo suas portas para receber o nosso programa, que é Memória Acadêmica e Trajetórias. Nós estamos conversando também com o Dr. Antônio Clóvis e também conosco está o poeta, cordelista Glauter Alencar do Couto, que é presidente da Academia Cordelista de Mossoró. Glauter, seja bem-vindo. E hoje Glauter conosco aqui vai recitar um dos belos poemas que tem feito sucesso no meio acadêmico, assim como também na rádio, do qual ele recitou e teve inúmeros pedidos, pessoas querendo ouvir novamente, né? Recitado por ele. Glauter é esse poeta cordelista que nos traz a memória de coisas vivas. Glauter, vamos ouvir com você, Glauter Alencar do Couto, vamos ouvir o poema cordelista Negritude. Negritude. Eu mostro em meu versejar, quando Deus criou o mundo, fez isso com muita fé, em volta do mar profundo,
mares, montanhas e florestas, e eu, poeta Giramundo. Neste raio inspirador, sem nada dissimular, vou relatar a verdade, vem da vergonha lembrar, fatos do nosso passado, da negritude falar, que se ouvem em alma, na história apresentada, em livros oficiais, com falhas se foi contada, ocultaram a verdade, a sonora registrada. A real informação, ecoando nas colinas, os brancos dominadores, cheios de amargas sinas, com todo o poder na mão, distorciam idas e vindas. Discriminando sem lógica e a verdade se afastando, a bela face do campo, muitos vêm aventurando, os verdadeiros heróis do livro retirando. Negando a sua identidade, que leva tudo ao abismo, sabemos que a raça negra, nas ondas do ceticismo, acha o homem um portal ao mundo do simbolismo. É tratado injustamente como alguém sem valor, que pinta o ouro chão por preconceito de cor, no perolinho se vê desonesto e sem pudor. Mesmo com o passar do tempo, se negam à resistência, há séculos o oprimiu, vivendo de aparência, zoa em perfeita harmonia que o negro não contribuiu. Negro é alguém do mal, para os preconceituosos, um suposto marginal, revela com maldosos, é bagaço chupado para os generosos. Afino a minha viola, nas manhãs da primavera, extratos do pensamento, sou poeta que peneira, da cruel escravidão, eu começo a relação destes nomes que integra. Chica da Silva, mineira, Zeferina da Bahia, Teresa de Benguela, que o mundo contagia, o jovem dragão do mar, de grande sabedoria. Larorixa de Cantóis, Ataúfe Pixinguinha, vou falar Luiz Gonzaga e o grande Gonzaglinha, Clementina de Jesus, Sandra de Sá e Chiquinha. Ivone Lara, Alcione, Joveline Jamelão, Simonal Nelson Sarmento, Ney Lopes, Nessi Brandão e o Paulinho da Viola faz a sua composição. Também Milton Nascimento, Ruth Souza e Zezé Mota, o grande Otelo e Mussum, contadores de anedota, Norton e Milton Gonçalves, de Mossoró, Cocota. O popular João do Vale, outro sim Jackson do Pandeiro, com outro ilustre, eu sinto Ernesto Carneiro, tem a professora Elza, do IF Pioneiro. Jorge Ben, Gilberto Gil, Tim Maia, Luiz Melodia, tem Martinho da Vila e Djavan Contagia, e Juliano Moreira, de grande sabedoria. O Leondas e o Domingos, o Didi, Ronaldinho e Veludo contemplar, o afamado Aleijadinho, com o mestre Valentim, tem Pelé com Zizinho. Muitos afrodescendentes o talento demonstrou, o José do Patrocínio, nas belas letras brilhou, o grande Lima Barreto, que a negritude legou. Cruz e Souza, Luiz Gama e o cronista e jornalista, nosso Machado de Assis, Helena e o alienista, Dom Casmurro Capitu, de atitude realista. Na música, Vicente e Aldenora Santiago, o legado em Mossoró deixa um grande legado, e o seu Mané da Rural, artista comentado. Carolina de Jesus e Alta de Souza escreveu, o Horto bem falado e da autora convenceu, e a Conceição Evaristo, mulher guerreira, venceu. Ana Maria Gonçalves, Lia Vieira e Cidinha, a Beatriz Nascimento, seguindo a mesma linha, Jardira Arraes Cearense, é cordelista de linha. Do tema negritude, há muito para se comentar. Vivemos a escravidão, que parece não acabar. O pior é o preconceito, que precisa se falar. Grande povo potiguar, unidos que serás forte. A vida é muito importante, luz celeste sem ter corte, tem papel fundamental este assunto tão vital, reativando a sua sorte. Bom, gente, vocês acabaram de ver e ouvir o grande poeta cordelista Glauter Alencar do Couto. Glauter, essa figura extraordinária que vem falando sobre coisas do dia a dia e sobre fundamentos históricos. Parabéns, poeta cordelista Glauter, que vem falando sobre o nosso povo sofrido,
né? Nosso povo que nós temos, eu tenho descendência direta dos africanos que estiveram aqui na nossa terra, somos ali da região pernambucana e não tem como negar, estamos descendência direta deles. Outra coisa, gente, é uma dívida social que não é tão facilmente paga. Glauter tem razão ao citar todos esses nossos heróis, ou seja, de 30 a 50 anos antes da libertação dos escravos, já se criara uma lei que pessoas de cor não podiam ser dono de terra. Olha que coisa terrível, porque sabiam que no momento da libertação, esse povo seria jogado na rua e seria apenas servidores dele com pequenos salários. Hoje nós temos visto essa realidade triste e cruel que o nosso povo ainda vive nas periferias de todas as cidades, principalmente das capitais. Glauter Alencar, poeta cordelista, o nosso muito obrigado em nome da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. E estamos retornando. Você que abriu sua porta e nos recebeu aí em sua casa com muito carinho, tem nos ligado, participado. Eu quero agradecer você que está aí tão distante, mas que está ligado conosco. Estamos retornando com o nosso professor e é doutor Antônio Clóvis. Antônio Clóvis, eu gostaria que você começasse, professor, doutor, começasse falando um pouquinho sobre seus livros. Está aqui conosco 2 belos livros, né? Lançado por você, Lembranças e Rimas, que esse livro é muito conhecido no nosso meio cultural, e o segundo livro, que é Contribuições Sociais do Professor Leigo. Fala um pouquinho sobre os seus 2 livros, professor. Opa, com muita satisfação, doutor Ricardo, com muita satisfação mesmo, porque livro é como se fosse, como dizia minha irmã, doutora Tânia, é como se fosse um filho. É como verdade. Se fosse um filho. E a pessoa ter um livro escrito, ela vem aquele trabalho todo que tem da pessoa fazer, aquele estresse, aquela ansiedade. Eu tenho esses 2 livros aqui, que eu trouxe só eles, mas eu tenho outros, inclusive participações em muitas coletâneas, certo? E tenho também muitas publicações de artigos. Eu tenho isso aqui, Contribuição Social do Professor Leigo, Subjetividade e Práticas Pedagógicas Interdisciplinares. Esse livro foi fruto do meu trabalho de mestrado e eu peguei como fonte de inspiração os professores leigos lá de Martins, porque minha mãe era professora leiga, viu, doutor? Minha mãe era professora leiga e minha madrinha era professora leiga, e tinha umas 2 ou 3 mais que eu conhecia. E no meu trabalho de mestrado eu resolvi fazer esse trabalho aqui, Contribuição Social do Professor Leigo, Subjetividade e Práticas Pedagógicas Interdisciplinares. E nesse livro aqui também eu narro um pouquinho, não só a questão do professor leigo lá em Martins, mas também narro como era a questão social lá em Martins na época, e trago até um pouquinho de história da cidade de Martins também. Muito interessante, eu ainda tenho esse livro aqui, alguns, não vou dizer que tenho muitos não, tenho bem pouquinho, não dá nem para vender, viu? Não dá nem para vender, dá para doar só para algum canto. E tem um Lembranças e Rimas, que é esse aqui, meu primeiro livro, que como eu disse a vocês, eu escrevi algumas poesias de cordel, e aqui são várias poesias de cordéis, muito interessante. Saíram 2 edições, todas esgotadas, e eu ainda vou produzir mais. Ainda vou mandar imprimir mais para que o pessoal me cobra muito mesmo. Não dá para ver aqui, mas tem aqui embaixo, eu vou contar uma história para aquele bom leitor que gosta de ler romances, belas histórias de amor, encantos, contos de fadas, dragões, serra encantadas, arena e lutador. É sempre nessa linha, certo? Esse livro aqui, Lembranças e Rimas, que é um livro bastante interessante, que você já leu, eu já lhe presentei com um. Verdade. E esses 2 livros que eu tenho aqui, fora ele, eu tenho umas coletâneas que eu faço parte, inclusive de pessoas até bem... Vou ajeitar aqui para não desmanchar o cenário, né? Tá entendendo? E esses livros são umas obras assim que quando eu completei 50 anos, eu resolvi publicar esse livro. Então tem um significado muito grande para mim. Completei 50 anos, vou publicar meu primeiro livro, que eu já tinha muita coisa escrita, muitas coisas mesmo escritas, e resolvi
ajeitar e fazer, com a ajuda de minha irmã, doutora Tânia Mar, que ela deu uma analisada para mim, fazer uma revisão interessante, que é muito interessante, é necessário, isso eu estou falando, doutor Ricardo, como escritor, como professor e como quem quer ajudar a coletividade. É muito importante, quando você for fazer um livro, você peça a opinião de seus colegas mais chegados, certo? E que eles leiam o livro, seu livro, não só o revisor, não só que faça a revisão, mas uma pessoa muito chegada a você, leia o livro, que é para quê? Porque ele vai ler com outros olhos. E a gente só vai ver para um lado, você sabe disso. Você é um escritor, um grande escritor. Muito obrigado. Um grande escritor mesmo, e você sabe disso. A gente, quando está fazendo um livro, a gente olha pelo nosso lado. Aí a gente vai ter que vender aquele livro. Você vai ter que mandar ele para o lado do público, ok? Professor, eu só posso lhe agradecer. Você tirar um pouquinho do seu tempo, você é uma pessoa muito ocupada, eu sei disso, até porque eu sou seu amigo pessoal e tenho uma consideração enorme, é como se fosse um irmão. Você, a Deus, quero lhe agradecer o tempo que você teve conosco e estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a você que está em casa aí, que abriu sua porta e nos deixou entrar. Professor, fique à vontade para suas considerações finais. Doutor Ricardo, o que eu tenho a dizer é só dizer muito obrigado. Muito obrigado por estar me dando essa oportunidade. A vida foi muito generosa comigo, muito generosa mesmo, a ponto de ter amigos que nem você. Muito obrigado. Que nem outros também, outros amigos também, você sabe que eu tenho muitos amigos. Sei. Quero agradecer a TV Câmara ter dado essa oportunidade a gente, a mim principalmente. Eu que vim lá de cima da Serra de Martins, né, há muito tempo atrás, minha família todinha, um retirante, e estamos aqui na luta. Chegamos, como dizia o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Estou combatendo ainda. Então não é fácil para a gente, você sabe, você também veio de outro estado, é um imigrante, você sabe disso, o quanto é difícil para a gente. Eu sou moçoroense porque sou cidadão moçoroense. O título de cidadão moçoroense, de cidadania moçoroense eu tenho, graças a Deus, dado pela Câmara Municipal de Mossoró, e é o que eu sou. Mas também sou martinense, nasci lá. Sou cidadão também de Triunfo Potiguar, de Paraú, cidades que o pessoal é muito bondoso com a gente. Né? É verdade. Então eu só tenho a agradecer muito, e agradecer o pessoal da técnica aí, a doutora Yara, né, que puxou as orelhas da gente, e muito obrigado mesmo. E agradecer a Sejus e ao Rotary também. O Rotary, eu posso abrir só um espaçozinho para agradecer o Rotary, o convite que eu recebi pelo presidente do Rotary, Geraldo Maia, de fazer parte do Rotary. É uma grande instituição que quem puder conheça também e faça parte. Muito obrigado. Doutor Antônio Clóvis, nós da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais, com o programa aqui Memória Acadêmicas e Trajetórias, agradecemos a sua participação e a você que está em casa, que abriu sua porta, nos permitindo entrar e conversar com você. Veja, na próxima semana estaremos aqui de volta com outro convidado. Deus abençoe todos vocês, que seja uma semana maravilhosa, coberta sob as graças divinas. Até logo, pessoal!